Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula dessa semana, a correção dos exercícios. E vamos iniciar lá na página 12, que é o Organize as Ideias. Vai seguir aí para vocês, então, a resolução do caça-palavras. Na página 14, então, nós temos a hora de estudo. Na cena da flagelação, na quarta capela de Congonhas, a imagem de Jesus, amarrada num pelourinho, tem uma marca de sangue no pescoço. Há gente que vê nisso uma dupla crítica ao enforcamento de Tiradentes e ao suplício dos escravos. Os 12 profetas seriam uma representação de sua revolta, de Antônio Francisco Lisboa, contra a metrópole e uma personificação dos lutadores pela liberdade. O próprio artista estaria representado num acróstico formado pelas iniciais dos nomes dos profetas Abdias, Ezequiel, Jonas, Jeremias, Amós, Daniel, Joel, Naum, Abacu, Oseias e Isaías. Segundo versões bastante difundidas, cada estátua representa um inconfidente. Por exemplo, Oseias seria o poeta Alvarenga Peixoto, porque segura uma pena na mão. Abdias, José Álvares Maciel. E Jonas, o próprio Tiradentes, porque tem o pescoço deslocado, como o de um enforcado, os olhos de um morto, a língua para fora e os dentes aparecendo como se estivesse sendo asfixiado. Agora, considerando o que você leu, observe as imagens e assinale a alternativa correta. Alternativa A. O profeta Jonas foi retratado por Antônio Francisco Lisboa, olhando para a baleia a seus pés? Errado, né, gente? B. Pode-se afirmar com certeza que não há nenhuma relação entre as três imagens? Errado também, né, pessoal? C. Antônio Francisco Lisboa viveu durante os movimentos políticos que culminaram na Inconfidência Mineira e na morte de Tiradentes por enforcamento. Assim, alguns estudiosos defendem que cada um dos profetas representa um dos inconfidentes. Jonas, em especial, representa o Tiradentes, pois está com o pescoço deslocado, coberto por uma tira de tecido. Essa é a alternativa correta, né? Que reapresenta ali no texto. Seguimos, então, com a unidade 2. Lá na página 23, hora de estudo. Uma série de repinturas com a intenção de restaurar a Última Ceia de Leonardo da Vinci acabou danificando ainda mais. Um caso parecido ocorreu em 2012 na Espanha e ficou famoso no mundo todo. Leia o texto sobre o assunto. O restauro desastroso do Ecce Homo promove turismo na Espanha. Quando uma viúva espanhola de 83 anos, pintora amadora, tentou restaurar um afresco quase centenário que retratava Jesus na igreja da sua cidade, ela acabou sendo completamente ridicularizada. A notícia desastrada, ainda que bem intencionada, a restauração ganhou o mundo em 2012 via redes sociais. Porém, agora os moradores dessa pequena localidade espanhola estão fazendo uma miraculosa reavaliação da artista Cecília Giménez e de sua obra. A tristeza se transformou em gratidão pela abençoada publicidade gratuita que fez de Borja cidadezinha de apenas 5.000 habitantes. Desde que foi restaurada, a imagem já atraiu mais de 150 mil turistas de todo o mundo para o Santuário de Nossa Senhora das Mercês, templo gótico do século XVI. Os visitantes pagam €1 para observar o afresco, que está em uma parede destacada por trás de uma proteção transparente. O Ecce Homo, eis o homem, original da igreja, era retratado de um Jesus triste, datada da década de 1930, quando Elias Garcia Martínez, professor de arte de Zaragoza, fez a pintura na parede da igreja. Os moradores de Borja não costumavam dar muita bola para a obra, mas com o passar dos anos, Jiménez começou a se incomodar ao notar que o terço inferior do afresco estava se apagando, sucumbindo à umidade da igreja.
Ao longo dos anos, com o aval do padre da paróquia e dos responsáveis pela conservação da igreja, ela foi repetidamente retocou o afresco, até que foi necessária uma restauração mais profunda, e qual foi subitamente interrompida devido às queixas recebidas após a primeira etapa feita por Jimenez. O caso saiu no jornal local e aí se espalhou pelo mundo. Fiquei arrasada, disse ela. Diziam que uma velha louca havia destruído uma obra que valia muito dinheiro. Levando em conta esse texto e de que você leu sobre preservação de patrimônio histórico, analise as frases abaixo, marcando verdadeiro ou falso. A. Para atrair turistas e movimentar uma região de relevância histórica, tudo é válido, inclusive modificar os patrimônios históricos. Falso, né, pessoal? As modificações indiscriminadas colocam em risco também a preservação do próprio patrimônio. B. As intervenções de Cecília Gimenez sobre a pintura Esse Homo renderam fama à cidade espanhola de Borja. Isso não muda o fato de que a obra original foi danificada, o que provavelmente não teria ocorrido se a restauração fosse feita por uma equipe de profissionais especializados. Verdadeiro. A Cecília Gimenez e a sua cidade podem ter ficado famosas, mas a obra original foi alterada radicalmente. Vocês podem observar as fotos. C. Quando uma igreja usa um alto-falante como som de sino e mantém o seu sino original intocado, ela está contribuindo para a preservação da cultura que envolve esse instrumento. Falso! A linguagem dos sinos considera um patrimônio cultural imaterial e só se mantém viva se eles continuarem a ser tocados pelos sineiros. D. Além das riquezas materiais, como construções e obras artísticas, existem patrimônios culturais que são imateriais, pois estão ligados essencialmente às tradições e às práticas transmitidas de geração para geração. Verdadeira. A afirmação diferencia patrimônios materiais de imateriais e se relaciona com a afirmação anterior de que desconsiderava o toque dos sinos como patrimônio imaterial. E por fim, a alternativa E. Infelizmente, o Brasil ainda não possui patrimônios mundiais e patrimônios culturais e materiais reconhecidos pela Unesco. Essa alternativa está falsa. Os centros históricos de Ouro Preto e Diamantina, em Minas Gerais, o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, também são exemplos de patrimônios mundiais. Além disso, são patrimônios culturais e materiais reconhecidos pela Unesco, a arte de Kuziwai, do Amapá, e a celebração religiosa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré no Pará, entre outras manifestações da cultura brasileira. E nós ficamos por aqui, então. Até a próxima semana e um beijo para vocês!